Tudo bem. Muito bem, meus queridos. Professor Diego Alves com vocês aqui do canal Católico para nossa aula sobre a Eucaristia. Vocês estão bem? Todos estão bem? Isso vai ficar gravado. Estou com o celular aqui, estou com as coisas aqui. Nós estamos gravando em casa, então vocês sabem como funciona. Moto passa, cachorro late, gato mia, enfim, né, pessoas berram. Então, não liguem para esses pormenores. Papel e caneta nas mãos, Bíblia também, porque nós vamos falar muito acerca da Eucaristia. Tudo bem? Para os nossos ritos iniciais. O que são os ritos iniciais? Você que não é do canal Católico. Os ritos iniciais também são os ritos youtubescos. Que é você comentar, é você inscrever-se, ativar o sininho e compartilhar para pelo menos 10 pessoas este vídeo, tá? Esta aula que nós teremos sobre a Eucaristia, beleza? E é um tempinho também para você beber água, para você ir no banheiro. Já estou até com a minha água aqui. Para você fazer as suas necessidades, entendeu? Para você ir lá resolver as coisas e ao mesmo tempo, sem deixar, é claro, de ajudar o canal fazendo essas coisas que eu disse: curtir, comentar, compartilhar, preparar o seu material. Eu já estou falando nesse tempo aqui, você já deve ter ido no banheiro rápido e voltado. Já deve ter pego o seu copo com água, já deve estar com a sua Bíblia nas mãos, espero que sim, porque tudo isso faz parte dos ritos iniciais, tá? Hoje, Quinta-feira Santa, não é a instituição do sacerdócio e da Eucaristia, nós vamos falar sobre o quê? Sobre a Eucaristia, obviamente, né, pessoal? É sobre isso que nós vamos falar. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Deixa eu ver algumas coisas aqui. Eu tenho que responder algumas questões. É engraçado porque eu sempre comento em algumas áreas aqui nas minhas redes sociais. De vez em quando eu tenho que responder alguns imbecis. Nada que atrapalhe. Bom, passou-se o quê? 2 minutinhos já? Então, esses são os ritos iniciais. Você comentar, curtir, compartilhar, ativar o sininho, considerar inscrever-se nesse canal. Hoje, uma data importante, início do tríduo pascal, né? Não pascual. Nós vamos falar sobre Eucaristia, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, presença real de nosso Senhor. E é importantíssimo falar sobre a Eucaristia sempre. Eu acho que nós falamos pouco, né? Nós não fizemos uma aula de verdade sobre a Eucaristia nesse canal. Já falei sobre imagens, falei sobre sacerdócio, hierarquia da igreja, sucessão apostólica. Eu até disse que comentaria sobre a ordem, mas ainda assim falamos sobre a estrutura, a hierarquia da igreja. Falei sobre a questão do bispo de Roma no ato da eleição, da escolha do Papa Leão XIV, então Robert Prevost, para suceder o nosso saudoso Papa Francisco I. Então falei um pouco do bispo de Roma ali também, passagens bíblicas e tudo mais. E havia faltado, né, pessoal, a gente comentar acerca da Eucaristia, tá legal? Vai ser bem mais catequético, tá? Não vou trazer tantas citações de padres da igreja, talvez uma ou outra.
mas vou falar de catecismo, vou falar de Sagradas Escrituras, e nós vamos realmente ter um entendimento um pouco mais amplo do que é a Eucaristia, das considerações que se fazem, em alguns pontos de divergência que outros grupos denominados cristãos também têm. E esse é o nosso itinerário. Vou explicar um pouquinho melhor no sumário. Nós sempre temos sumário, tá? A Sagrada Eucaristia, memorial, sacrifício e presença real de Cristo. Beleza? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Curta, comente, compartilhe. Então vamos lá. A Sagrada Eucaristia, memorial, sacrifício e presença real de Cristo. Beleza? Nós vamos trabalhar todos esses aspectos acerca da Sagrada Eucaristia. É muito importante falar sobre isso, porque muitas pessoas têm dúvidas, né? Às vezes dúvidas básicas acerca da Sagrada Eucaristia, e a ideia hoje é tentar mitigar o máximo possível das questões que envolvem este sacramento, o sacramento dos sacramentos, né? Nosso sumário básico, pessoal. A Sagrada Eucaristia, repito o título, Sacramento Memorial do Sacrifício Redentor de Jesus Cristo. E aí, eu sei que muita gente tem dúvida mesmo. Eu começo colocando o seguinte: o que é um sacramento, pessoal? Vocês sabem o que é um sacramento? Vocês sabem o que é o sacramento da Eucaristia? A Eucaristia na Bíblia, a Eucaristia como memorial, o que o catecismo ensina sobre a Eucaristia, o que é o catecismo e como devo comungar, afinal de contas. Nosso sumário básico, tá? Esse vai ser o caminho que nós vamos traçar. Então eu vou rapidamente explicar o que é um sacramento, para assim entrarmos na questão principal, o que é o sacramento da Eucaristia. Depois, apontar a Eucaristia na Bíblia, a Eucaristia como memorial. Então, a Eucaristia na Bíblia e a Eucaristia como memorial. Saiu memorial, estranho, né? Lá ele. O que o catecismo ensina sobre a Eucaristia. E aí, poxa, cheguei agora no mundo. O que é o catecismo? Também estou explicando rapidinho. 3, 4 linhas. E por fim, como devo comungar, afinal de contas? Existe um modo certo de comungar? Eu sei que essas dúvidas permeiam a mente de muitos de vocês. Muitos e muitos de vocês. Então, esse foi o caminho que escolhi. Esse foi o caminho que eu penso, imagino, ser o mais catequético possível, tá? O mais catequético possível. E assim vamos desenvolvê-lo. Beleza? Então, primeira questão, gente. O que é um sacramento? Vocês sabem o que é um sacramento? Vocês têm noção que existem 7 sacramentos, né? Estou com uma colinha ali. 3 desses sacramentos são sacramentos do quê? Da iniciação cristã, certo? Que nós temos batismo, né? Aqui tem batismo com o Espírito Santo, você tem a Eucaristia, mas nós temos sacramento de comunhão e missão, os chamados sacramentos de cura, entre eles está a reconciliação. Mas, afinal de contas, professor, eu ainda tenho essa dúvida. São 7, tem essa divisão, a gente vai entrar nessa divisão toda? Não, calma. Esta não é uma aula sobre os sacramentos, beleza? Eu fiz um curso aqui no nosso canal Catolicô, tá na aba Cursos, sobre a iniciação à vida cristã. E eu detalho um pouquinho mais sobre todos os sacramentos, beleza? Mas aí eu quero te explicar rapidamente o que é um sacramento. Então vamos lá. Os sacramentos, isso aqui é importante,
constituem os meios pelos quais recebemos e vivenciamos a graça de Deus por meio de sinais visíveis. Então vamos lá, repetindo. Os sacramentos constituem os meios pelos quais recebemos e vivenciamos a graça de Deus por meio de sinais visíveis. Então, o sacramento em si não está acontecendo apenas de uma forma invisível. Eu tenho, de alguma maneira, uma representação visível da maior parte desses sacramentos. São ações instituídas por Jesus Cristo, nas quais uma realidade invisível, a graça, se torna presente por elementos concretos. Tudo bem até aqui? Explico. No sacramento do batismo, por exemplo, que é a base da vida cristã, Deus realiza a purificação do pecado original e nos incorpora à igreja. E qual é o elemento do batismo? É a água, certo? O elemento visível desse sacramento é a água. Essa graça, aprofundo a explicação, se dá através da água, que é o sinal visível, unida às palavras pronunciadas pelo ministro. Aí está o fulano, teu nome, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além disso, os sacramentos são marcos espirituais que unem os fiéis à vida, aos ensinamentos de Cristo e à comunhão da igreja. Então não é apenas, coloquei você para dentro da igreja, não. Há um ensinamento por trás disso e há não é apenas entrar na igreja, fazer parte da igreja, ser de fato igreja, tá? Esses são os marcos espirituais que vão unir os fiéis a essa vida cristã. Por isso nós temos 3 iniciais da vida cristã. Um deles é a Eucaristia, que é o nosso assunto hoje. Mas basicamente isso aqui, esses na verdade são os sacramentos, tá? Não é para ter muita dúvida do que é um sacramento. Eu acho que ficou bem claro do que é o sacramento, o que o sacramento representa. Acho que vocês não vão ter dificuldade depois, se alguém perguntar, ou numa sala de aula do catecumenato, como eu sei que muitos de vocês fazem parte, eu tentei deixar da forma mais didática possível, tá? A forma mais didática possível. Eu sei que nem sempre é possível fazer assim, mas eu acho que fica claro para vocês o que representa os sacramentos. Vamos continuar? Instituídos por Cristo, repito, né? Falei isso na primeira parte. Minha garganta está dando sinais que está querendo arranhar. Instituídos por Cristo, percebem? Os sacramentos nos concedem participação na vida divina, permitindo que o fiel viva em união com Deus e caminhe rumo à salvação e à santidade. Por isso, são necessários para a salvação. Compreende isso aqui? Eu vou repetir essa parte. Instituídos por Cristo, os sacramentos nos concedem participação na vida divina, permitindo que o fiel viva em união com Deus e caminhe rumo à salvação e à santidade. Por isso, são necessários para a salvação, não apenas como símbolos, não é apenas uma representação de algo, como nós vemos por aí, tá? Mas como instrumentos eficazes da graça. Eles são eficazes porque é o próprio Cristo quem age neles, comunicando a graça que significam. Tudo bem até aqui? Assim como o fogo transforma aquilo que toca, o Espírito Santo, invocado na epiclese de cada sacramento, transforma em vida divina tudo que se abre à sua ação. Tudo bem? Esse é um complemento um pouco mais teológico, reforçado, mas para explicar a importância dos sacramentos e por que nós devemos buscar os sacramentos na Santa Igreja Católica. Tudo bem? Tá muito rápido? Vai ficar gravado, é claro, tá? Então, se você faz parte de alguma turma, se o seu catequista achar viável, você pode estar depois acessando o canal e tendo acesso a essa aula tranquilamente.
Tá? Devo colocar um suplemento para vocês também, beleza? Seguimos, pessoal. Vocês agora já têm noção do que é um sacramento, certo? Já ficou claro como ele age, através do que o sacramento age e a sua importância na vida cristã. Tá legal? A próxima questão que diz respeito ao tema do nosso encontro, da nossa aula, é o seguinte: o que é o sacramento da Eucaristia? Beleza? Bom, continuando então. O que é o sacramento da Eucaristia? Que é a próxima questão que vocês deveriam, de alguma maneira, não é, querem aprender aqui no nosso encontro de hoje. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é o sacramento da Eucaristia? Já entendendo a importância dos sacramentos e o que eles representam na vida cristã. Eucaristia, fonte de milagres, sinais e prodígios. Plenitude sacramental. O sacramento da Eucaristia completa a iniciação cristã, isto é, aqueles que já receberam o batismo e a confirmação e, sendo membros da igreja, permitem-se conformar a Cristo pelo seu Espírito. Podem, por meio da Eucaristia, participar do próprio sacrifício do Senhor em comunhão com todo o povo fiel. Quer receber a Eucaristia, tá? Quer comungar. Explicando, né? Quem a criou? Instituída por Jesus Cristo na última ceia, a Eucaristia é o sacrifício do seu corpo e sangue, que torna presente de forma contínua o mistério de sua morte e ressurreição, confiado à Igreja até o seu retorno. A Eucaristia, preste atenção, é simultaneamente a fonte e o ápice de toda a vida cristã, pois todos os demais sacramentos estão ordenados a ela, ou seja, apontam a Eucaristia. Nela se encontra todo o tesouro espiritual da Igreja, o próprio Cristo, nossa Páscoa, que se aproxima. Hoje que o Tríduo Pascal começa. Então hoje, quinta-feira santa, Tríduo Pascal, já está apontando para a nossa Páscoa, beleza? Por isso a Eucaristia representa o ponto culminante da ação de Deus que santifica o mundo e do culto que a igreja oferece ao Pai, ao Deus Criador. Tudo bem? Ficou claro isso? Profundidade do amor e do mistério. Tão grande é a profundidade desse mistério que vários nomes são usados para se referir à Eucaristia, como a ceia do Senhor, fração do pão, comunhão e santo sacrifício, cada um evidenciando uma dimensão específica deste sacramento. Ah, você não colocou o nome Santa Ceia que nem os evangélicos usam. Não, eu vou explicar por que depois. Tá bom? Além disso, a forma como Cristo está presente nas espécies eucarísticas é singular, elevando a Eucaristia acima de todos os outros sacramentos e fazendo dela o centro da vida espiritual, para a qual todos os demais se orientam. Veja que nós estamos batendo nessa tecla para que se inculque em vocês, beleza? No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão presentes de maneira verdadeira, real e substancial o corpo e o sangue, unidos à alma e à divindade de Jesus Cristo. Por isso esta presença é chamada de real. Não é que isso representa, é um simbolismo, não é como qualquer outro simbolismo, não. Presença real. Não porque as demais presenças de Cristo não sejam, mas porque na Eucaristia ele se faz presente de modo pleno, como Deus e homem, de forma única e total. Professor, como assim demais presenças de Cristo? Nós temos mais presenças de Cristo na Santa Missa. Mas quando eu for fazer um encontro sobre Santa Missa, eu vou explicar isso direitinho para você, tá? Talvez você também não saiba disso.
mas vai ser um encontro bem interessante dessas demais presenças de Cristo, tá legal? É preciso aqui lembrar, voltando para o nosso tema, irmãos e irmãs, que Deus, que de forma única e sublime nos enviou o seu Filho unigênito por amor ao mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá legal? Deixa eu ver como é que tá aqui na versão da Ave Maria, que é que eu tenho. Com efeito, de tal modo, Bíblia Ave Maria, tá? Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu vou ler o 17, que é também muito bonito. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então olha a profundidade do amor e do mistério eucarístico, que em cada Santa Missa é celebrado. Então imagino os catecúmenos que logo se tornam eleitos, como eles anseiam, né, por poder comungar de fato e de verdade, ter essa plenitude sacramental, ter essa etapa da iniciação à vida cristã concluída e eles finalmente poderem comungar. Não é verdade? Ficou claro o que é a Eucaristia? Ficou claro o que são os sacramentos? Percebem como não é qualquer coisa? Há que se ter uma reverência, um exame de consciência, buscar o sacramento da confissão, não comungar de qualquer maneira. Retornarei a isso. Por hora seguimos, tudo bem? A Eucaristia na Bíblia Sagrada, pessoal. Importante, tá? Muito importante. Muito importante, porque existem vários questionamentos e eu separei alguns textos para vocês. Antes de mais nada, eu quero que vocês já deixem aberto aí João, Evangelho de São João, capítulo 6, tá? João, capítulo 6. Eu vou estar lendo a partir do versículo 35. Mas o contexto, se vocês quiserem ele todo, é um discurso sobre Jesus, sobre o pão da vida. Ele ser o pão da vida. Começa no capítulo 6, versículo 22, tá? Jesus falando à multidão à beira-mar, tá? Então, ele faz esse discurso porque as pessoas, em geral, vinham atrás de Cristo pelo pão físico, a comida. Jesus dá uma catequese para eles e um ensinamento do pão mais importante que esse físico que se dividia. O pão espiritual, a comunhão consigo. E aí, olha que interessante. Leia a partir do 32. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro, preste atenção, pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá a vida ao mundo. Lembra de João 3,16? Até o 17 que nós lemos? Por ele ser salvo, Deus enviou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Repetindo: eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais
terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas não termina aí. Não vou ficar só nesses versículos. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe conhecemos? Como, pois, diz ele desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. E segue Jesus dando a sua catequese, explicando acerca da sua missão e da sua origem, do seu envio divino, como Filho unigênito de Deus, como aquele que se oferece plenamente pela humanidade. Continuando. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim terá a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. A essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer da sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue... Perdão. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne por mim, este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Mais uma vez, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse daqui já era o ensinamento eucarístico de Jesus, falando da importância da sua carne e do seu sangue, que posteriormente seriam instituídos justamente na última ceia. Você pode pegar o contexto de João 6 aqui, tentar virar de cabeça para baixo, mas é sim um ensinamento eucarístico do próprio Jesus, que quem é que institui a Eucaristia. Mas vamos lá, vamos aprofundar isso daí. A Eucaristia não é bíblica? Embora muitos possam pensar que isso é algo inventado por bispos e papas ao longo dos séculos, na verdade é um ensinamento derivado de várias passagens da própria Bíblia. É uma ordenança do próprio Cristo. Sobre essa verdade, nós destacaremos uma pequena seleção de passagens do Novo Testamento para ajudar a mostrar a você, caro amigo, amiga e catecúmeno, como a fonte principal desse ensinamento não é uma invenção ou heresia, como as seitas insistem em dizer. Não é invenção, é instituição. Eu poderia parar em João 6 e citar os padres da igreja, falar da história, mas titio não vai fazer isso. Eu quis abrir com esta passagem de João 6, a partir do versículo 22, sobre o pão da vida. Vocês podem ler. Quiser pegar o capítulo 6 inteiro, mas ele vai do versículo 22 ao versículo 71. Nossa, do 22... Sim. Porque texto sem contexto vira pretexto que pode acabar em heresia. Então a gente está lendo texto, um texto completo, encorpado, onde Jesus é bem claro.
Esse ensinamento, veja, Jesus está ensinando, a Bíblia mesmo diz isso. E aí isso se complementa com o quê? Com a instituição que vai acontecer na última ceia. Então Jesus já prepara, ele já dá este ensinamento. Me desculpe o termo, porque o Senhor não vai pegar ninguém de calça curta. Vocês estão entendendo? Bom, nós separamos algumas passagens das Sagradas Escrituras que expressam o real sentido da Eucaristia, sacramento instituído por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixando bem claro que ela representa a real presença de nosso Senhor Jesus Cristo nos elementos consagrados. Entretanto, os versículos, nós deixamos os seguintes para reflexão. E aqui eu estou com algumas imagens da Bíblia Ave Maria, que é o que eu utilizo. Tá? Tem a de estudo e tem essa aqui, ó, que eu estou passando o mouse, que é a que eu uso, tá? É a versão pastoral catequética popular. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas eu também trouxe algumas passagens da Bíblia CF. A CF, Almeida Corrigida e Fiel, sim. Para que não digam que nós estamos alterando o sentido das coisas. Tá legal? Bom, João 6, do 54 ao 57, nós lemos esse, certo? E eu comecei até antes. Eu comecei no versículo 22. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Tá com a sua Bíblia aí? Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Cara, Jesus instituiu o canibalismo? É isso? Ele queria que as pessoas ali na hora... Ah, Jesus, me dá aqui o seu dedão que eu vou começar a morder por ele. É isso? Jesus, pega o braço aqui do Senhor rapidinho. Deixa eu furar essa veia aqui para mim já beber o seu sangue. É isso? Porque fica claro que ele fala verdadeiramente. Este é o ensinamento que está preparando para a instituição eucarística. É preciso compreender, não é uma... porque o meu corpo vai representar, vai significar aqui de leve uma comida, não é isso. É por isso que muitos judeus ouviram aquilo, não entendendo, começaram a sair, e muitos discípulos também. Dura essa palavra, a gente vai comer a sua carne e beber o seu sangue. Os próprios judeus viam esse sentido. É claro que o complemento vem com a instituição, que é a reunião que nós fazemos na hora da ceia do Senhor, da mesa eucarística. Esse era o complemento que o Cristo instituiu, que os apóstolos, dentro da sucessão apostólica, estariam administrando. Entendeu? E aqui deixo claro. Você já percebe também a importância do magistério? Esse texto deixa 3 verdades claras. Jesus fala de forma realista, não simbólica. Ele não corrige a interpretação literal, ele a confirma. A Eucaristia é necessária para a vida eterna. Então, primeiro, não é algo meramente simbólico. Ele ainda confirma que a Eucaristia é necessária para a vida eterna. Então vamos lá. Fala de forma realista, não simbólica, e confirma que a Eucaristia é necessária para a vida eterna. São essas 3 verdades. Presença real, não é simbolismo, um mero simbolismo, e a Eucaristia é um caminho para a vida eterna. Negar isso exige ignorar a progressão do texto,
ou interpretar contra o próprio discurso de Cristo. Aí você, caro amigo, que caiu de paraquedas aqui, é de uma outra religião, você pode escolher. Você pode ignorar o que o texto está querendo dizer, o que o Senhor quer ensinar, ou encontra o que Jesus está falando. Fica a teu critério. Porque há alguma condenação para aqueles que não tomam santas ceias nas igrejolas por aí? Que eu saiba, não. Ah, não tomei santa ceia hoje. Se eu não tomar santa ceia, eu vou para o inferno? Pergunta para sua liderança. Eu não vou para o céu? Pergunta para sua liderança. Mateus 26, do 26 ao 28. Continuando. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Você que frequenta a missa deve lembrar, né? O sacerdote falando: Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Geralmente o sacerdote fala isso, né? E tomando o cálice, dando graças, deu dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, Jesus nos espera para nos céus também dar continuidade a essa comunhão maravilhosa, né? Esse texto revela: a Eucaristia foi instituída pelo próprio Cristo. O pão e o vinho se tornam corpo e sangue. Ela está ligada, obviamente, ao sacrifício da cruz. Por isso Jesus termina com essa frase. Produz remissão dos pecados, aponta para a vida eterna. E aqui não é a mesma coisa de que eu comungo e eu sou perdoado, tá? Não vamos confundir isso com o sacramento da confissão. Beleza? É um outro sentido. Ah, eu posso então comungar para ter meus pecados perdoados. Não é nesse sentido que está sendo colocado, beleza? A Eucaristia torna presente de forma sacramental o mesmo sacrifício do Calvário. Não é repetição, é a atualização do único sacrifício de Cristo. Cristo está sofrendo de novo? Não, pessoal. É incruento. Jesus não está sendo morto outra vez, não é o mesmo. Que legal, é o mesmo. Tudo bem. Enquanto o tio bebe água, vocês podem ir relendo aí. 1 Coríntios 10, do 16 ao 17. O cálice de bênção que consagramos não representa a comunhão com o sangue de Cristo? 1 Coríntios, palavra de São Paulo. O cálice de bênção que consagramos não representa a comunhão com o sangue de Cristo? O sangue de Cristo está ali, se faz presente? E o pão que repartimos não expressa a comunhão com o corpo de Cristo? Assim, embora sejamos muitos, formamos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Entendendo essa fala? A Eucaristia é comunhão real com Cristo. Não é apenas a memória, o simbolismo, está representando, não. A Eucaristia é a comunhão real com Cristo. O pão e o vinho nos fazem participantes do corpo e sangue. Ela gera unidade na igreja, por isso você precisa buscar a comunhão. Buscar a comunhão. Ela exige coerência de vida. Está com a vida torta? Vai se confessar. Confessou? Busca a comunhão. Real participação espiritual, não símbolo vazio. Igreja como corpo místico de Cristo. Tá claro isso aqui, gente? Isso tem que estar claro para vocês.
Não estou forçando o texto. Então, espero que esteja bem claro para vocês o que esses textos, o que Nosso Senhor falou, que São Paulo tem falado, e as conclusões são lógicas. Tá legal? Tudo bem até aqui? Questões para saber, pessoal. Mateus 26, 26 a 28. Esse discurso, e eu tô aqui rememorando o que a gente leu, tá? Eu só destaquei, percebam, ó, tá aqui, 26 a 28, 1 Coríntios, João, eu só estou rememorando, tá? E trazendo alguns elementos novos também, obviamente. Esse discurso aponta diretamente para dois momentos. A última ceia, onde ele diz, isto é o meu corpo. Olha, isso aqui vai simbolizar mais ou menos o meu corpo. Não, isto é o meu corpo. Vamos perguntar o texto. É por isso que a igreja tem, mais uma vez, gente, me desculpa. É por isso que existe o Sagrado Magistério. A livre interpretação causa confusão. Porque senão, por que Jesus está falando que isso aqui é o corpo dele, gente? Ele instituiu algo que deveria se repetir, certo? Nós estamos lá atrás. É progressivo, isso vai continuar sendo replicado. Ao fazer isso, ele diz, isto é o meu corpo. Aonde aponta? Porque há aqueles que dizem, não, mas ele falou só aquilo ali, para aquele momento. Aí eu te pergunto, aonde está na Bíblia? Porque as passagens que nós lemos depois apontam ao contrário, que não. Representa assim como Cristo quis seu corpo e seu sangue. São Paulo vai reafirmar isso. Então vamos lá. A última ceia, isto é o meu corpo. A cruz, dado pela vida do mundo. Aqui Jesus já antecipa. Então vamos lá, primeiro momento, a última ceia, isto é meu corpo e também a cruz. Jesus, ele dá a vida pelo mundo. Deus enviou o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele já se doa. Ele institui a Eucaristia, ao mesmo tempo o sacerdócio. Nós estamos na quinta-feira santa, tudo isso está acontecendo hoje. Ele se entrega. Ele doa a si mesmo em todas as dimensões aqui. Vocês estão vendo? Vai se entregar por completo no Calvário, mas já deixa o seu corpo e o seu sangue como esse sacramento de confirmação, de alimento para a vida eterna, que nos conduz para a vida eterna. E aqui já se antecipa o quê? A sua carne será entregue, seu sangue será derramado, e isso será alimento espiritual real para nós. A Eucaristia não é separada da cruz. Ela é a presença contínua do sacrifício do Cristo. Por isso que esse é o sangue que será derramado por muitos. Ele já está antecipando essa entrega. Tudo bem? João 6, do 54 ao 57. Para qualquer leitura simbólica, esse texto cria um problema. Vamos lá, para o pessoal da área do simbolismo. Vamos agora para a quadra do simbolismo. Escola de samba. Quadra do simbolismo. Já cria problema. Jesus insiste 3 vezes em comer e beber. Reforça com verdadeiramente. Promete efeito real, vida eterna, reunião, união, comunhão. Então é assim, o pessoal simbólico, ele está falando em comer e beber o corpo e o sangue dele. Ele reforça com verdadeiramente, pessoal. Então assim, tem um problema. Galerinha da exegese aí. O verdadeiramente não é verdadeiramente? E quando ele fala que isto é, na verdade isto não é, então Jesus está equivocado ou está mentindo? Pergunta, tá? Pergunta honesta, de amigo. Se fosse simbólico, o discurso seria desnecessariamente duro. Tanto que eu mostrei para vocês, nós lemos que muitos, inclusive discípulos, deixaram de seguir a Jesus. Qual foi o sentido? Fazer uma limpa?
Pô, vou falar agora para eles comer, beber meu sangue aqui, minha carne, para ver quem é que tá comigo mesmo. Quem é Hannibal comigo mesmo. Outra coisa, teologicamente confuso e pastoralmente perigoso, gente. Desnecessariamente duro, teologicamente confuso e pastoralmente perigoso. Mas não é, porque não é simbólico. Não é um simbolismo vazio, é uma presença real. Tem um peso simbólico? Não, vamos discordar. Mas mais do que um peso, mais do que a memória, a presença real. Tá? Aqui está 1 Coríntios 10, 16. Aqui está um dos maiores pontos de debate. Se fosse simbólico, volta para a quadra do simbolismo. Por que usar a linguagem sacrificial tão forte? Percebe? Por que ligar ao perdão dos pecados? Por que repetir isso na igreja primitiva como realidade? Qual é o sentido? A leitura é sacramental. Encaixa perfeitamente com João 6, com a prática da igreja primitiva e com toda a teologia da nova aliança. Então, quando eu olho de forma literal e sacramental, toda essa passagem, esses textos, fazem mais sentido. Estou me detendo aqui ponto a ponto. E aqui, pessoal, é debate teológico. Eu sei que há visões díspares. Tudo bem. Só que eu estou mostrando para vocês, biblicamente, para quem só se debruça sobre a Bíblia, sem compreender que é preciso uma interpretação segura dela. Mas eu estou no jogo. Estou mostrando biblicamente que sim, o que nós católicos fazemos e reverenciamos também tem fundamento bíblico. Embora, graças a Deus, nós temos o Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras. Tudo bem? Então é importante isso aqui é fundamental, tá? Eu só estou rememorando e inculcando com vocês para que vocês não fiquem confusos. Beleza? Cuidado com a devida Eucaristia, a presença real de Jesus Cristo. Vamos lá, se fosse só Santa Ceia, como eles fazem por aí. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, São Paulo falando, tá? Porque é a presença real de Jesus Cristo. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo e, assim, coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É por isso que para comungar tem que estar em estado de graça. Mas vamos lá. Esta afirmação é extremamente forte. Ninguém pode ser culpado de um símbolo. Ser culpável do corpo e do sangue significa ofender diretamente o próprio Cristo, profanar algo sagrado e real. É por isso que os ministros e os sacerdotes também têm que ter um cuidado ao ministrar e ao fiel se aproximar com a Sagrada Eucaristia. E aí, mas é possível sim, porque quem ataca o Brasil, por exemplo, rasgar, queimar a bandeira, que é um dos símbolos nacionais, é crime, que não sei o quê. Mas se eu imprimir o hino nacional, que também é um dos símbolos, e eu rasgar esse hino, filmar, eu vou ser condenado? Eu vou ser preso? Se eu construir de alguma maneira de madeira um símbolo do nosso escudo, nosso brasão, que também é um símbolo nacional, e eu gravar depois, eu queimando e rindo, eu vou ser preso?
Não. Eu posso receber críticas. Mas em determinados lugares, eu sei que pode haver uma penalidade ou outra. Mas isso é muito pouco. Porque mesmo entre esses símbolos, há um nível. Há uma diferenciação. Assim como há os locais em que ele está sujeito. Se eu invadir uma repartição e rasgar a bandeira do Brasil, que é um símbolo nacional, eu posso sofrer, possivelmente ou não, alguma penalidade. Mas estou aqui na minha casa, filmei, rasguei, será que eu vou sofrer a mesma? Dificilmente, posso receber críticas. Agora, a Eucaristia, a Sagrada Eucaristia, a hóstia consagrada, ela é a presença real, sim, consagrada onde ela estiver. Por quê? Porque ela não é um símbolo meramente, ela é a presença real de Cristo. Deu para ficar claro isso? O que isso confirma? A presença real de Cristo na Eucaristia. Se fosse apenas simbólico, não haveria tal gravidade, gente. Tá legal? Se for o seu caso, busque a confissão. Estamos nos detendo nisso aqui para deixar claro a importância da Eucaristia. Tudo bem? Continuamos. Esse texto revela que a Eucaristia não é apenas um memorial simbólico, mas uma realidade sagrada que exige disposição interior adequada. Aquele que se aproxima sem fé, sem arrependimento ou em estado de pecado grave, não apenas deixa de receber os frutos do sacramento, mas incorre em culpa diante do próprio Cristo. Por isso a Igreja sempre ensinou a necessidade do exame de consciência, da conversão sincera e da vida em comunhão antes da recepção da Eucaristia. Trata-se de um encontro real com Cristo, que pode ser fonte de salvação ou de juízo, conforme a disposição do fiel. Por isso que é o exame de consciência. Como é que está a minha vida? Entendeu? Porque quando o sacerdote ou o ministro for te entregar a Sagrada Eucaristia, ele não vai chegar ali diante de você, tu está em pecado? Não. Você entrou na fila da comunhão, já se subentende isso, que você está com estado de graça. Então, ele não tem culpa disso. Você faz o exame de consciência. A Igreja é mestra e mãe, ela ensina. Eucaristia, revisão rápida, tá? Eucaristia, presença real de Cristo. Culpa grave, profanar o corpo e o sangue. Exame de consciência, a condição necessária antes de receber a hóstia consagrada. Dignamente versus indignamente, vida ou condenação. Discernir o corpo. Fé mais reverência que nos leva à comunhão. Sacramento vivo, salva ou julga. Porque a sua finalidade também é nos conduzir à vida eterna. E aqui, pessoal, eu quero falar uma coisinha para vocês. Pô, mas é a presença real? Eu vou sentir o gosto de carne e de sangue? Não. Essa é a questão. Torna-se presença real, porém, os elementos continuam tendo gosto e forma de pão. A presença se faz real, mas não altera o sabor, aquela forma dos elementos. Mas a presença de Cristo se faz real. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso espírito. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Vocês já ouviram isso na Santa Missa, com certeza. Tudo bem? Ficou claro? Antes da gente partir para o catecismo, que já é a parte final. Tá caindo o mundo aqui, né? Ficou claro isso? Espero que sim, pessoal. Porque é importante, tá? É importantíssimo. Catecismo da Igreja Católica, espero que você tenha o seu.
O que o catecismo ensina sobre a Eucaristia? Separei algumas passagens também importantes. Vou estar lendo algumas com vocês aqui, mas para poder deixar claro que falei das Sagradas Escrituras, falei do Magistério, a gente também tem a tradição, que também se expressa no ensino dos séculos que foram passando, e o catecismo condensa isso, tá? Então a nossa igreja é muito bem organizada, graças a Deus, ao Espírito Santo e a Cristo Jesus, literalmente. Literalmente. Então o que o catecismo ensina? Mas Diego, eu não sei meu catecismo. Eu tenho um vídeo aqui sobre o catecismo e sobre a batalha dos catecismos. Depois procura aqui. Pessoal, o que é o catecismo? Rapidamente. O Catecismo da Igreja Católica, ou SIC, é um documento promulgado... Deixa essa moto passar. Eu disse que ia ter moto, tá? Tô gravando em casa, vocês sabem como é que funciona. Retomando. O Catecismo da Igreja Católica, ou SIC, é um documento promulgado em 11 de outubro de 1992 pelo Papa São João Paulo II. Completa 21 anos desde que ele partiu para a sua morada, né? Hoje completa esse tempo. Redigido depois do Concílio Vaticano II. Ele, estruturado em 4 pilares interligados, nos ensina, nos mostra o seguinte: a profissão de fé, entre elas o creio, a celebração do mistério cristão, que abrange sacramentos, especialmente a Eucaristia, objeto deste estudo, a vida em Cristo e a oração cristã, também aqui no Pai Nosso. Então profissão de fé, celebração do mistério cristão, a vida em Cristo e a oração cristã. São esses 4 pilares, tá? É bom que você tenha um catecismo, gente. É assim. Leia o catecismo. Se mais católicos lessem o catecismo, eu vou dizer para você, dificilmente as heresias e os abusos litúrgicos teriam vez dentro das nossas paróquias e das nossas comunidades. Ah, mas não tem que ler a Bíblia? Pelo amor de Deus, né? Óbvio. Eu citei primeiro o quê? O catecismo ou a Bíblia? Citei primeiro a Bíblia. Então, é óbvio que tem que ler a Bíblia. Eu não comecei a falar de versículo, não trouxe um monte de versículo, não disse para você ler em casa. Então, óbvio. Mas é claro que tem que ter um ensino cuidadoso, a orientação correta. Beleza? Para tu não interpretar alhos por bugalhos aí, acabar entrando nessas loucuras de seitas. Titio não tá brigando, tá? O Catecismo da Igreja Católica tratará do sacramento da Eucaristia, da sua consagração, da sua transubstanciação. Foi o que eu falei, não falei? Não falei transubstanciação? Se eu não falei, é isso que eu queria ter falado. Beleza? A seguir, apresentaremos os artigos extraídos do SIC, que consideramos mais importantes para uma visão geral sobre o sacramento da Eucaristia. Embora aqui em cima, onde o mouse está... Tá vendo o mouse aqui? Agora você está vendo. Já deixei os artigos que vai tratar sobre isso, tá? Não vou ler tudo, pessoal. Beleza? Vou ler alguns. A Eucaristia é o coração, o ápice da vida da igreja, pois nela Cristo associa sua igreja e todos os seus membros a seu sacrifício de louvor e de ação de graças, oferecido uma vez por todas na cruz a seu Pai. Por seu sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a igreja. A celebração da Eucaristia comporta sempre a proclamação da palavra de Deus, a ação de graças a Deus Pai por todos os seus benefícios, sobretudo pelo dom do seu Filho, a consagração do pão e do vinho e a participação no banquete litúrgico pela recepção do corpo e do sangue do Senhor. Esses elementos constituem um só e mesmo ato de culto. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, isto é, da obra da salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo, obra tornada presente pela ação litúrgica.
É Cristo mesmo, sumo sacerdote eterno da nova aliança, que, agindo pelo ministério dos sacerdotes, oferece o sacrifício eucarístico. E é também o mesmo Cristo realmente presente sobre as espécies do pão e do vinho, que é a oferenda do sacrifício eucarístico. Tudo bem? Está claro até aqui? Pausa para beber água para vocês lerem mais um pouquinho. Só os sacerdotes validamente ordenados podem presidir a Eucaristia e consagrar o pão e o vinho para que se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Cuidado para vocês não estarem indo em lugares aí que não tem sacerdote devidamente ordenado ou gente que foi excomungada. Cuidado, pessoal. Cuidado. Os sinais essenciais do sacramento eucarístico são o pão de trigo e o vinho de uva, sobre os quais é invocada a bênção do Espírito, e o sacerdote pronuncia as palavras da consagração ditas por Jesus durante a última ceia. Isto é o meu corpo entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue. Ficou claro isso aqui, gente? Haveriam outros, sim. Eu separei só alguns para que nós pudéssemos ler o que o catecismo fala, algumas curiosidades, como essa questão do sacerdote, tá legal? A presença real de Cristo, o memorial da Páscoa de Cristo, que vai ser apontado agora para a gente aqui nesse domingo, próximo domingo. Tudo bem? Como devo comungar, afinal de contas? Isto é polêmico, por isso o papaizinho deixou para o final. Eu sei que é polêmico. É de joelho ou é na mão? Vamos entender. Vamos entender. As formas de se comungar. Como deve se portar o fiel que deseja comungar na mão? Pode receber a Eucaristia de qualquer maneira? Essa é uma das maiores dúvidas na hora de comungar. Afinal, existe uma forma correta de se receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu posso comungá-los nas mãos para receber a hóstia? Já respondo, sim! O uso das mãos não é proibido pela Santa Igreja. A comunhão na mão é permitida na Igreja Católica em diversos países, incluindo o Brasil, autorizada pela Santa Sé após o Concílio Vaticano II. Exige profundo respeito e adoração, devendo o fiel formar um trono com as mãos esquerda sobre a direita para receber a hóstia, levando-a à boca imediatamente diante do ministro. Fez um trono com as mãos, o ministro depositou a hóstia e tu na boca. Ah, mas eu vejo o ministro colocando assim, de qualquer maneira. Então, isso aqui, eu vou depois mostrar as fontes que eu estou colocando isso aqui. É o que a igreja indica. Eu também já vi, tipo jogando. Toma. Aí não dá, né? Me desculpem, meus caros ministros, mas aí não dá. Beleza? É para observar. Ah, mas vou fazer o quê? Eu vou dizer para o fiel formar um trono com as mãos? Diga antes de começar a distribuição. Ou instrua os ministros. Olha, chegou lá na fila, mão esquerda sobre a direita. Vou depositar a hóstia e você comunga. Tudo bem? Ordem e decência. Ah, tem que ser assim, pessoal. É o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer receber na mão, se é assim que vai ser feito, não é de qualquer maneira. Então, há que se ter instrução? Sim. A Santa Sé, a partir de 69, mantendo sempre em toda a igreja o uso de distribuir a comunhão, concede às conferências episcopais que o peçam e, em condições determinadas, a faculdade de distribuir a comunhão nas mãos dos fiéis. Esta faculdade é regida pelas instruções Memoriale Domine e Missae Caritatis.
Tudo bem? Os documentos que instituem isso. Aqui as instruções gerais, também não vou ler tudo. Tudo bem? Não é permitido que os próprios fiéis tomem por si mesmo o pão consagrado, nem o cálice sagrado. E mesmo, ainda que o passem entre os fiéis, que os passem entre si de mão em mão. Ou seja, eu não posso pegar, eu também não posso, toma aí, toma para você, não posso. Os fiéis comungam de joelhos ou de pé, segundo a determinação da Conferência Episcopal. Quando comungam de pé, recomenda-se que antes de receber o sacramento, façam a devida reverência estabelecida pelas mesmas normas. Já expliquei, né? As mãos em forma de trono. A comunhão na mão deve manifestar, tanto quanto a comunhão recebida na boca, o respeito para com a real presença de Cristo na Eucaristia. Por isso será preciso insistir, como faziam os padres da igreja, sobre a nobreza dos gestos fiéis. Assim, os recém-batizados do fim do século IV recebiam a norma de estender as duas mãos, fazendo com a esquerda um trono para a direita, pois esta devia receber o rei. Quinta Catequese Mistagógica de Jerusalém. Aqui tem o documento, tá? São João Crisóstomo. Beleza? A comunhão deve ser feita na frente do sacerdote ou do ministro, mantendo assim o respeito com o corpo e o sangue. Seguindo ainda os padres da igreja, será preciso insistir sobre o amém que o fiel diz em resposta às palavras do ministro. O corpo e o sangue de Cristo. Este amém deve ser a afirmação da fé. Quando pedes a comunhão, o sacerdote te diz, corpo e o sangue de Cristo, e tu dizes amém. É isto mesmo que a língua confessa. Conserve o afeto. Santo Ambrósio. Tudo bem? Vocês me dão licença um minutinho para mim fechar a porta aqui e já recolher as coisas? Um minuto. Vai começar a cair o mundo aqui, pessoal. Calma aí. Muito bem, meus amigos. Como eu falei para vocês, o mundo está caindo. Continuando. As formas de se comungar. Para fixar a questão em relação às mãos. Os documentos dizem assim: o fiel que recebeu a Eucaristia na mão leva-la à boca antes de partir para o seu lugar, afastando-se somente para deixar aproximar-se aquele que o segue, permanecendo voltado para o altar. Deve recomendar-se-lhe que procure não deixar cair fragmentos do pão consagrado. Por isso que muitos advogam em relação a comungar não com a mão, mas com a boca. Mas tá? Eu só estou fazendo essa questão em relação às mãos porque é importante. Vocês estão ouvindo aí, né? O mundo vai cair daqui a pouco. Mas é isso mesmo. Mas o fiel pode comungar de joelhos, porque em geral eu só vejo as pessoas comungando na mão. No documento conciliar Redemptione Sacramento, ele diz o seguinte: os fiéis comunguem de joelhos ou de pé, de acordo com o que estabelece a Conferência dos Bispos, com a confirmação da Sé Apostólica.
Quando comungarem de pé, recomenda-se fazer antes de receber o sacramento, devido à reverência, e com vocês lá. Na distribuição da Sagrada Comunhão, se deve recordar que os ministros sagrados não podem negar os sacramentos a quem os pede de modo oportuno e estejam bem dispostos, e que não lhes seja proibido o direito de receber. Por conseguinte, qualquer batizado católico a quem o direito não o proíba deve ser admitido à Sagrada Comunhão. Assim, pois, não é lícito negar a Sagrada Comunhão a um fiel, por exemplo, só pelo fato de querer receber a Eucaristia ajoelhado ou de pé. Então, pessoal, poder pode, não é proibido. Todo fiel tem sempre o direito de escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na boca ou se o que vai comungar quer receber na mão o sacramento, nos lugares aonde a Conferência dos Bispos o haja permitido, com a confirmação da Sé Apostólica, tá? Deve-se lhe administrar a Sagrada Hóstia, sem dúvida. Ponha-se especial cuidado em que o comungante consuma imediatamente a hóstia na frente do ministro. E ninguém se desloque, retorne, tendo na mão as espécies eucarísticas. Se existe perigo de profanação, não se distribua aos fiéis a comunhão na mão. Então, há, na verdade, várias recomendações em relação à mão. Cuidado para não ficar nenhuma partícula. Cuidado para ninguém sair com a hóstia nas mãos. Tudo bem? Agora, você pode receber na boca sim. É claro, há que ser um bom senso, né, gente? Tô no auditório, tá lotado, tá muito cheio. Você possivelmente não vai conseguir ajoelhar. Ah, então eu recebo nas mãos? Nem sempre. É como assim? Não entendi, professor. Tô num estádio, tem muita gente, tem fila. Tu quer ser o bonzão que vai ajoelhar, vai atrasar as outras, vai esbarrar na pessoa, pode acabar alguém te empurrando de volta, derrubar a hóstia no chão, não. Você vai comungar em pé. Só que em vez de receber na sua mão, o ministro vai colocar na sua boca. Em vez de ela na mão, não tem como, não vai ter como ajoelhar, mas eu não quero tocar. Eu quero manter a reverência. Você faz uma reverência, assim, coloca as duas mãos, uma mão sobre a outra, no seu peito, você se inclina, diz o amém, depois que o ministro falar, e você, mantendo as mãos aqui, o ministro vai entender, e você vai receber a hóstia na sua boca. Tudo bem? Ficou claro isso? A Eucaristia, ápice da fé cristã e sacrifício do Senhor. Depois de tudo que nós estamos falando, tudo aquilo que nós vimos na Bíblia, no Catecismo, as orientações de como comungar, para não fazer de qualquer maneira, observar, distinguir, usar uma palavra bíblica, o corpo e o sangue de Cristo. Vamos entender, pessoal, rememorar. Na última ceia, Jesus manifesta sua vontade de estar e comer com seus discípulos. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Lucas 22,15. Jesus atribui novos significados aos elementos da Páscoa, dando graças e abençoando aqueles elementos. O pão oferecido relaciona-se com o seu corpo, que será imolado, e o vinho, uma comunhão com seu sangue, que será derramado, atualizando assim a nova e eterna aliança de Deus com os homens, estabelecendo-se desta forma uma ligação entre a última ceia e o futuro banquete no reino dos céus, a união perfeita entre Deus e a humanidade. Cristo instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue e o confiou à Igreja, sua amada esposa, como memorial de sua paixão e ressurreição. Isso aqui é a instituição geral do Missal Romano, tá? Esse IGMR aqui. Instituição Geral do Missal Romano. Vários documentos que
A gente condensa aqui o ensinamento e traz para vocês. Por isso que a Eucaristia é o ápice da fé cristã e do sacrifício do Senhor. Tem esse amor, tem essa profundidade. Ficou claro pra gente? Porque isso é importantíssimo, pessoal. Importantíssimo. Documentos e referências bibliográficas. Por quê, professor? Porque chegamos ao fim, gente. Chegamos ao fim. Tradução Bíblia Sagrada, Ave Maria, mas também usei a CF, para que vocês usam a Bíblia Católica? Não, tá aí. Canta La Messa Raniero, Mistério da Ceia, Catecismo da Igreja Católica, citamos o Concílio Vaticano II, tá? Diretório da Liturgia, e é claro, a Instrução Geral do Missal Romano, tá? Nada do que falamos tiramos da nossa cabeça. Nada do que falamos tiramos da nossa cabeça. Porque nós não falamos aquilo que pensamos do nada, mas o que a igreja ensina e sempre ensinou. Tá legal? Por isso eu trago referência bibliográfica para vocês. Ter esse cuidado catequético com vocês é importante. Tudo bem, gente? Não tem muitos avisos paroquiais. Aqui caindo uma tempestade, ainda assim temos hoje na instituição do Lava Pés, 19 horas, nós vamos com a graça de Deus. Você possivelmente vai estar vendo isso 10 horas da noite, você já foi à Santa Missa. Espero que tenha ido, tá, pessoal? Espero que tenha ido. É um dia importante, Tríduo Pascal, uma semana mais importante das nossas vidas, não é, como cristãos, como católicos. Então vamos aproveitar, viver com reverência e temor a Deus. Eu acho que esses são os avisos mais importantes para dar aqui para vocês, tá? Muito obrigado. Qualquer dúvida, pessoal, tá aqui no meu Instagram, Catolicou1. Mas, na verdade, eu prefiro que vocês entrem em contato pelo nosso e-mail, tá? diegocontato@hotmail.com.br. Mas se você mandar pelo Instagram, tá o Totus Tu Teologia Diária, eu uso mais ou menos. O Catolicou eu estou usando bastante. É claro que eu vou estar sempre respondendo a barra de comentários aqui. Então pode usar à vontade a barra de comentários. Eu espero que nós possamos interagir mais e mais e mais. Vai dar para encerrar aqui com o fim da tempestade. E parece que vai ser bem feia, gente. Mas Deus é conosco, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo Tríduo Pascal, que você tenha uma ótima Páscoa, esteja em família, é importante, legal? E que Deus nos abençoe. Muito obrigado por você que assistiu esse encontro, essa aula. Vejo vocês num próximo vídeo, numa próxima formação. Esse canal, o canal Catolicou, é o meu, seu, nosso canal, que cada vez mais ele possa servir, humildemente falando, com toda a nossa consciência, da nossa pequenez, que ele possa servir de fato de verdade à Igreja de Cristo. Com esse som de fundo, eu me despeço de vocês. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Ótima Páscoa a todos nós.